Muito bem, a nossa meditação de hoje é sobre alguns testes que nós podemos aplicar a nós mesmos para sabermos se de fato somos pessoas cristãs, se de fato somos pessoas nascidas de novo, se somos filhos de Deus. Quando a gente pega, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, é um texto muito conhecido e muito citado. Você, por dedução dessa escritura, você pode falar assim: não, eu sou filho de Deus. O texto fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você pergunta para a pessoa, ou pergunta para você mesmo: você crê nas escrituras? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? E você, obviamente, que vai falar: não, eu creio. Então, a própria Bíblia está afirmando que todo aquele que crê em Jesus não perece, mas tem a vida eterna. Então, se você crê em Jesus, você não vai se perder, você vai ter a vida eterna. Versículo 17, ele vai falar assim: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E todo aquele que nele crê não será julgado. Aquele que não crê já está julgado. E você vai falar: eu creio. Então você não será julgado. Tá certo? Isso é uma dedução das Escrituras e não tem nada de errado, não tem nada de falso, não tem nenhuma mentira aí. Todo cristão crê dessa forma. Daí nós vamos ver lá em primeira carta do apóstolo João, versículo 5, versículo 13, ele vai falar assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, vós outros que creem em o nome do Filho de Deus. Esse é o texto. Olha o que João está falando. O meu propósito em escrever essas coisas, o meu objetivo é para que vocês tomem conhecimento, é para que vocês tenham certeza de que vocês têm a vida eterna. Vocês que creem no nome do Filho de Deus. Mas o que João escreveu? Fala: essas coisas vos escrevi. Quais são essas coisas que João escreveu que nós podemos tomá-la como um teste para nós? Por exemplo, você pode depois ler, você vai encontrar muitas coisas, mas eu quero colocar algumas aqui. Primeiro, João vai falar lá no capítulo 3, versículo 14, ele vai falar assim: nós sabemos, ele vai falar, que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Olha o que está incluso nessas coisas que João escreveu. Ele está falando assim: nós sabemos que somos salvos, sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Então teríamos que responder honestamente se nós amamos os irmãos. Esse teste, ele é melhor do que o outro. Ele é melhor do que aquele primeiro teste. Por que é melhor? Ele é melhor porque você pode falar que crê, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que tudo aquilo... Não, eu creio. Mas pode ser apenas um assentimento, pode ser apenas da sua mente, um consentimento intelectual. Mas você não crê de verdade. Esse teste, ele é mais completo, como eu já falei, porque ele examina a nossa reação diante daquilo que nós afirmamos que cremos. Nós falamos que cremos nas Escrituras, falamos que cremos em Jesus, por isso somos salvos. Aqui João fala: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque nós amamos os irmãos. Então é um teste que vai examinar se aquilo que nós professamos, se aquilo que nós declaramos que cremos,
nós de fato cremos. Você ama de fato o seu irmão? Nós amamos de fato. É o nosso maior prazer estar na companhia desses irmãos. Quando você vai para a praia, você, além de você descansar, além de você se divertir, além de você nadar na praia, você tem desejo de encontrar com irmãos em Cristo lá? De frequentar as igrejas que estão ali para você conhecer novos irmãos em Cristo? Há esse desejo de estar na companhia deles? Você vai ver que quando o apóstolo Paulo ele escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 1, você percebe, Paulo não conhecia a cidade de Roma. Aliás, Paulo não conhecia a igreja de Roma. Não foi uma igreja que ele fundou. Paulo fundou muitas igrejas, mas a igreja de Roma não foi ele que fundou, nem a igreja de Colossenses. Mas você percebe que quando ele escreve a sua carta, no capítulo 1, ele fala que o desejo do coração dele era encontrar com os irmãos lá. Não era conhecer a capital do império, não era fazer uma viagem turística lá para conhecer a cidade. Não, o prazer deles era estar na companhia dos irmãos. Ele amava os irmãos mesmo que não, sem os conhecer. Você entende? Né? Quando você vê Pedro, por exemplo, pregando no dia de Pentecostes e 3.000 almas se convertem, logo na sequência, no texto subsequente a isso, você vai ver que como que eles viviam. E uma das coisas que é visível ali, uma das coisas que é realidade ali, é que eles estavam juntos. Todos os que criam estavam juntos. Eles partiam o pão com uma alegria e singeleza de coração. Eles tomavam suas refeições juntos, de casa em casa. Havia prazer em estar juntos. Aqueles irmãos estavam juntos. Não havia necessitado algum entre eles. Eles tinham prazer na companhia dos irmãos. Eles amavam. Eles sabiam que, e você como cristão, nós como cristãos, sabemos que Deus fez algo, não é pela nossa própria natureza carnal, mas Deus mudou algo em nós, como mudou algo nos outros cristãos, e faz com que a gente se identifique com essas pessoas. Outra coisa que ele coloca, ele fala que os mandamentos, no capítulo 5, versículo 3, João vai falar que os mandamentos de Deus não são pesados, não são penosos. Irmãos, isso é uma coisa muito importante. Porque se servir a Deus para você é um tédio, é um peso, se ir à igreja para você não for um prazer, meu irmão, não vá mais na igreja. Se adorar a Deus não é um prazer, por isso que os cristãos colocam um cristão no meio de qualquer tribulação e ele continua se regozijando em Deus, porque o prazer dele é o próprio Deus. Hoje você vê, não sei se isso é fato, mas alguém me falou de escola dominical que tira férias. Como que você pode tirar férias daquilo que é o seu prazer? Você tira férias do seu serviço, que é um tédio, para você ir uma praia, porque é um prazer para você. Agora você vai tirar férias de Deus. Você pode até deixar de estar no templo, mas o cristão é aquele que medita na palavra todo dia. O prazer dele é a presença de Deus, o prazer dele está na companhia dos irmãos. Os mandamentos não são pesados, não são penosos. Qualquer coisa que você faça que para você é um peso, não faça, meu irmão. Não faça, tem que ser por prazer. Você tem prazer naquilo. Interessante que você vê essa ilustração nos jogadores de futebol. Eles fazem com tanto prazer que os que jogam na Europa, eles tiram férias, vêm para o Brasil, o que eles fazem? Vão jogar bola. Porque o prazer deles é jogar bola. Né? Por isso que o cristão sai da igreja, ouve a palavra, chega na casa e ele vai pegar a Bíblia ainda. Ele vai orar ainda. Porque ele tem vida com Deus. É o prazer dele, é isso. Agora, um teste definitivo mesmo. Está lá no livro de Romanos, capítulo 8, e aqui eu quero ler. Romanos, capítulo 8, versículo 16. Olha que coisa tremenda. Paulo fala, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aqui não é algo que nós deduzimos. Aqui não é algo que nós fazemos.
Aqui é algo que o próprio Espírito Santo faz com o nosso espírito, testemunhando com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você conhece algo disso? Será que nós experimentamos algo disso? Do próprio Espírito Santo testificando, testemunhando com o nosso espírito, através de muitas vezes de uma leitura da palavra, parece que o texto salta, né? Aquilo da palavra, aquilo fala com você, ou então uma impressão mesmo na sua mente, no seu coração, algo que você sabe que aconteceu com você, um batismo no Espírito Santo. E isso testifica com o seu espírito que você é filho de Deus. Isso é uma coisa absolutamente certa. Não é por dedução, não é por algo que você fez ou faça, mas é algo que o próprio Deus fez em você. Isso é algo absoluto. Isso é algo certo. Isso é algo que você leva a sua vida cristã aqui sabendo de fato que você é um filho de Deus. Essa é a nossa meditação de hoje.